Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, vamos dar continuidade ao texto Os Três Corpos do Buda, que faz parte do livro A Essência dos Ensinamentos de Buda, do mestre Thich Nhat Hanh. Né? Hoje nós vamos continuar aqui a partir do ponto onde ele diz: o Dharma vivo não é apenas uma biblioteca de livros, vídeos ou cassetes que contêm sutras ou palestras de Dharma. Ele é a atenção se manifestando na vida cotidiana. Quando vejo você caminhando em paz e com alegria, uma presença maior desperta dentro de mim. Então vejam, pessoal, aqui, olha só que interessante, né? Esse início. Quando Thich Nhat Hanh nos diz aqui que o Dharma vivo não é apenas uma biblioteca de livros, primeira coisa, nós devemos lembrar que Dharma em sânscrito é ensinamento. Então ele está querendo dizer que o ensinamento não é uma biblioteca de livros. O ensinamento não está nos textos, o ensinamento está na vida. Né? O grande livro de crescimento espiritual é a nossa própria vida cotidiana. Né? É exatamente dos nossos conflitos, das nossas confusões, dos nossos problemas, é daí que nós vamos extrair a luz para o nosso crescimento espiritual. Né? O processo de crescimento espiritual, ele é justamente essa capacidade de nós transformarmos aflição em paz, né? Sofrimento em felicidade genuína. É um processo de transmutação. Então, ele tem que ser praticado no próprio campo da nossa vida diária. Né? Por isso que o mestre Thich Nhat Hanh nos alerta aqui para o fato de que o ensinamento vivo é a atenção se manifestando na vida cotidiana. Isso nos leva a concluir que, se estivermos desatentos, estamos na direção errada. Né? Ou seja, é aquilo que Jesus nos diz, né? Orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Porque todos os seres, sejam aqueles que estão evoluindo espiritualmente, sejam aqueles que estão estacionados espiritualmente, estão vivendo as mesmas experiências. Nós estamos no mesmo planeta de provas e expiações. Então, a grande questão entre evoluir e não evoluir, ela diz respeito à forma como nós processamos as experiências. Né? Então, se alguém, por exemplo, me ofende e eu revido no mesmo padrão, né, de violência e de raiva, eu estou praticando aquilo que é o anti-ensinamento. Né? Eu estou, na verdade, mergulhando ainda mais no lodo das minhas imperfeições. Agora, se diante desse mesmo fato, né, dessa mesma ofensa que alguém me dirige, eu consigo respirar, me acalmar e dar uma resposta lúcida, né, para aquela ofensa que eu recebi, né, uma resposta adequada, uma resposta elevada, eu estou transformando o acontecimento em crescimento espiritual. Percebem? Então, as experiências são as mesmas para todos. A questão é como nós vamos abordá-las. Né? Se as abordarmos com esse espírito de vigilância e oração que nos recomenda Jesus, estaremos sempre crescendo diante de toda e qualquer circunstância. Né? A gente tem aqueles bravos e nobres exemplos, por exemplo, de judeus nos campos de concentração, que aproveitaram esses anos que passaram em intenso sofrimento para crescer espiritualmente, né? Para crescer interiormente. Né, mostrando para nós, né, através de sua própria experiência concreta, que é possível fazer isso, né, que isso não é uma questão apenas de palavras que estão ali grafadas em textos religiosos. Né? E aí o mestre Thich Nhat Hanh, ele segue dizendo, quando você anda dessa forma, ou seja, com alegria e paz, né, que ele já disse lá anteriormente, quando você anda dessa forma, o sol do corpo dos ensinamentos que existe em nós dois brilha esplendorosamente. Quando você cuida bem de si mesmo, de suas irmãs e de seus irmãos, eu reconheço em você o ensinamento vivo. Quando se está realmente presente, o corpo dos ensinamentos se torna fácil de atingir. Percebem? Então, olha só, ele mais uma vez está reforçando exatamente essa ideia, né, de que quando nós... Eu acho muito interessante quando ele diz assim, que quando nós caminhamos dessa forma, com alegria e paz, né, os outros olham para nós e veem os ensinamentos expressos no nosso próprio movimento. O que mostra que o ensinamento mais profundo, ele não está nas palavras que nós pronunciamos, mas nos exemplos que nós legamos. Né? Existe um ditado que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? O exemplo é mais forte. Né? Quando as pessoas olham para nós
e veem em nós, não exemplos de santidade, que nós estamos longe de ter, né? Mas exemplos de dedicação aos ensinamentos, à prática diária dos ensinamentos, e observam os resultados dessa prática, é óbvio que isso vai chamar a atenção. É óbvio que a pessoa vai falar, mas o que essa pessoa está fazendo, né? O que ele está praticando, né? Que ferramentas ele está utilizando, que ele está sempre calmo, tranquilo, em paz, né? Dando respostas apropriadas a cada situação, né? Se mostrando afável, se mostrando compassivo. Onde é? Em que fonte que ele bebe? Né? Então, o exemplo, ele vai, no mínimo, despertar curiosidade. E esse movimento de curiosidade já é uma porta que pode se abrir para a evolução espiritual daqueles que estão contemplando, né, esse exemplo. Né? E aí o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo, né, o corpo dos ensinamentos não se expressa apenas através de palavras e ações, mas também através da não ação. Isso é um ponto interessante. Né? O silêncio, muitas vezes, pode ser uma excelente resposta, pode ser um excelente exemplo. Né? Jesus, muitas vezes, silenciou. Né? Inclusive, durante a sua crucificação, no interrogatório a que ele foi submetido, né, por Pilatos, em muitas perguntas ele não deu resposta, porque o silêncio era a melhor resposta. E como Jesus tinha uma mente lúcida, ele sabia quando era a hora de falar e quando era a hora de silenciar. E na hora de falar, ele sabia também quais as palavras mais adequadas a serem pronunciadas. É isso que nós precisamos cultivar, essa lucidez, né, de saber quando falar, e quando falar, saber quais são as melhores palavras, e quando for melhor silenciar, silenciarmos, que é o princípio que no Oriente é conhecido como o princípio da não ação. A não ação, muitas vezes, ela é muito efetiva. Né? Ou simplesmente aguardar, ele pode ser muito efetivo. Né? E ele segue dizendo, veja as árvores do jardim. Um carvalho é um carvalho, e isso é tudo o que o carvalho tem que fazer nesta vida. Cada vez que olhamos para ele, sentimos-nos estáveis e confiantes. Ele nos proporciona ar para respirar e sombra para nos proteger do calor. Então vejam que aqui o mestre Thich Nhat Hanh, ele está usando como exemplo uma árvore. Uma árvore pode ser um mestre para nós. Porque, primeiro, o carvalho sendo carvalho, ele está nos ensinando que cada ser deveria ser aquilo que corresponde à sua verdadeira natureza. Qual é o problema nosso humano, né, dos seres humanos? Nós somos os únicos seres no planeta que muitas vezes, ou na maioria das vezes até, desrespeitamos a nossa natureza. Nós somos humanos, mas na maioria das vezes agimos desumanamente. Né? Agora, a gente olha para os outros seres, não. Né? Os outros seres, os insetos são insetos, as árvores são árvores, né? Cada um faz a sua função de maneira natural e harmoniosa. O ser humano deveria, então, olhar para a natureza e aprender com ela a ser o que ele tem que ser, que é humano. Eu tinha até o meu primeiro professor de Tai Chi Chuan, ele falou uma frase há mais de 40 anos atrás, que eu nunca mais esqueci, né? Que ele dizia assim, a água é para molhar, né? O fogo é para queimar, e o ser humano é para ser feliz. E a maioria dos seres humanos são infelizes, então não são humanos, porque não conseguem achar a verdadeira felicidade, porque quando se fala aqui de felicidade nesse contexto espiritual, nós não estamos falando dessas pessoas que estão ali pulando carnaval, né, que estão na boate, dançando e tal, porque essas pessoas muitas vezes estão imersas em grandes aflições, estão nesses momentos tentando apenas se esconder de si próprios. Nós estamos falando de felicidade genuína, né? Felicidade de um ser que se sente em paz e cuja energia não depende de acontecimentos externos, né? Cuja paz não depende não é abalada por acontecimentos externos. Essa é a verdadeira felicidade. E o ser humano deveria ser assim, né? A nossa essência seria procurar essa felicidade, né? E é isso que os mestres espirituais nos recomendam fazer quando nós nos propomos ser praticantes espirituais, né? Então, o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo assim, se um carvalho vier a valer menos do que outro carvalho, temos problemas sérios. Percebem? E no mundo humano, no universo humano, a gente faz isso demais. Como se alguns seres humanos valessem menos do que outros. Ah, aquele ali é criminoso. Hoje até isso está se divulgando com muita intensidade. Não, aquele ali é um criminoso, aquele ali é bandido. Bandido bom é bandido morto. Como se existissem seres humanos de qualidade diferente. Não, nós temos espíritos em estágios evolutivos diferentes, mas todos, em essência, têm um potencial divino dentro de si, todos. Por mais que esse potencial divino possa estar obscurecido. Então, nós temos problemas sérios na nossa sociedade, porque nós estamos fazendo esse tipo de discriminação, ao invés de procurarmos olhar para os seres e ver assim, bom, por que ele tem o potencial divino e está praticando tanta negatividade? O que eu posso fazer, né, para que ele perceba que ele não é isso que ele está manifestando? Isso seria o espírito da nossa mensagem de hoje. Socorramos. Não é isso?
nos compadeçamos. É isso que deveríamos fazer. E o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo: podemos receber os ensinamentos de um carvalho, portanto, ele é parte do corpo dos ensinamentos. Cada pedra, folha e flor é capaz de cantar a canção da espiritualidade. O Buda tem o seu corpo de ensinamentos. E nós, que somos futuros Budas, ou seja, futuros seres iluminados, também devemos expressar os ensinamentos através de nossos corpos, de nossos corpos e de nossa fala. Percebe, então, o que o mestre Thich Nhat Hanh está nos convocando a fazer aqui? Se nós não somos ainda seres iluminados, agimos como se fôssemos, porque isso é um exercício. Né? Agir como se fôssemos iluminados é o exercício da iluminação. Né? Nós estamos no mundo para fazer exclusivamente isso. Nós viemos ao mundo para isso, encarnamos para isso, para praticar a iluminação. Só que a gente se distrai muito. Né? A gente é como aquele soldado que foi enviado ao campo de batalha com uma determinada missão, chega lá, se encanta de uma série de coisas e esquece da sua missão. Né? Então a gente veio ao mundo com a missão de evoluir, mas nos esquecemos disso. E aí ficamos nos distraindo com uma série de coisas e esquecendo do conselho de Jesus: orai e vigiai. Né? Perdemos a vigilância, perdemos a atenção e, consequentemente, perdemos a conexão com a finalidade da nossa vida. Né? E aí o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo: quando alguém nos diz algo desagradável, se conseguirmos sorrir e retornar à respiração, então os nossos ensinamentos estarão vivos e os outros conseguirão tocá-lo. Olha que maneira poética de dizer, né? Essa questão da força do exemplo. Né? Quer dizer, alguém nos diz algo desagradável e nós, ao invés de reagirmos automaticamente, seguindo os nossos impulsos atávicos, nós respiramos, né, retornamos à respiração e nos acalmamos diante daquilo. Isso é um grande exemplo, porque isso não é simples de fazer. Nós temos uma tendência muito grande a deixar que a aversão brote em nosso coração quando algo desagradável nos é direcionado. Isso é natural. É natural não, mas é arraigado em nós. Né? E a nossa prática deve ser justamente essa, de retornar à respiração, porque ao respirarmos, nós dissolvemos aquele impulso que de outra forma se manifestaria automaticamente como uma agressão, uma ofensa ou qualquer outra coisa em reação à atitude desagradável que alguém praticou em relação a nós. Né? E aí o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo: algumas vezes somos capazes de ajudar mais usando a não ação do que ao tentar fazer muitas coisas. Da mesma forma que uma pessoa que permanece calma durante uma tempestade no mar, nossa simples presença pode ajudar a alterar uma situação. Eu acho esse exemplo muito, muito bonito. Né? Numa tempestade no mar, né, você está ali no barco, só o fato de você permanecer calmo já está ajudando todo mundo, porque está todo mundo tendendo a ficar desesperado. Então, a mesma coisa na vida cotidiana. Se você consegue se permanecer calmo diante de uma série de situações turbulentas, você já está ajudando todo mundo, ainda que você não diga nada e não faça nada. Né? Simplesmente a sua presença calma já está emanando uma energia, uma vibração que já está contribuindo para que as pessoas se acalmem também, né? Para que os outros se acalmem também. E aí ele segue dizendo: o corpo dos ensinamentos é a parte do Buda que é eterna. Mais tarde, o budismo Mahayana começou a chamar o corpo dos ensinamentos de Vairocana, de Buda ontológico, de alma de Buda, de espírito de Buda, o verdadeiro Buda, o fundamento de todos os seres, a base da iluminação. Por fim, o corpo dos ensinamentos se tornou equivalente a Nirvana, essência do Tathagata Garbha e útero do Tathagata. Essa evolução é natural, e aí é que vem o ponto. Mas, se passarmos tempo demais pensando nessas coisas, isso nos será bem menos útil do que aprender a entrar em contato com o nosso próprio corpo de ensinamentos através da paz e da atenção plenas. Percebe? Então ele citou uma série de exemplos de desenvolvimentos teóricos do budismo ao longo desses 2.500 anos, que ele diz que são muito úteis, têm sua utilidade, mas não é esse que é o centro da questão. O centro da questão, ele vai dizer lá na frente, é nós aprendermos a entrar em contato com o nosso próprio corpo de ensinamentos, ou seja, através da paz e da atenção plenas. Quando nós estamos com o nosso coração pacificado, né, com nossa mente tranquila, né, e atentos ao presente, esse é o maior aprendizado. Muito maior do que
a nós compreendermos todas essas coisas que estão escritas nos textos sagrados, todos esses conceitos, né, todas as frases, saber de cor as falas de Jesus, por exemplo. Não, mais do que isso é a gente estar em contato com o que está acontecendo aqui e agora, né? Porque quando eu estou em contato com o que está acontecendo aqui e agora, eu percebo o que está acontecendo comigo, inclusive, no meu interior, né? Então, aquele exemplo lá atrás, se algo desagradável me é dirigido e eu estou atento, eu falo, opa, está brotando aqui um sentimento de raiva. Se eu percebo isso, a raiva já não vai explodir, porque eu já percebi. O simples fato de eu perceber significa que eu acendi uma luz. Aquilo ali saiu da escuridão, aquele fantasma já não vai ficar vagueando no meu interior, porque eu já localizei. Isso é que Jesus chama, orai e vigiai. Toma conta do seu mundo interior. Porque só nós mesmos podemos tomar conta do nosso mundo interior. Né? Eu não posso tomar conta do mundo interior da Mari, né, por ela não pode tomar do meu por mim. Isso é pessoal e intransferível. Ou eu controlo a minha raiva, ou ninguém vai fazer. Né? Se eu explodir de raiva, né, a explosão vai acontecer e ninguém vai poder me ajudar. Né? E aí, concluindo essa parte do ensinamento, ele diz, quando tocamos o corpo dos ensinamentos, tocamos o Buda. Lembrando que Buda é o desperto. Nós somos Budas em potencial. Só precisamos acordar, né? Então, quando nós tocamos o corpo dos ensinamentos, ou seja, quando a gente respira, quando a gente mantém a nossa atenção plena, nós temos uma experiência de iluminação. A gente começa a gente sente o sabor. Aí o que a gente precisa trabalhar para fazer? A gente precisa trabalhar para tornar isso estável como isso era estável em Jesus. Jesus estava assim o tempo todo. Nós ainda precisamos, né, respirar, fazer uma série de artifícios para podermos nos manter calmos. Mas com o exercício a gente consegue estabilizar isso e no futuro nos tornarmos seres iluminados, né? Seres que jamais se perturbarão. Para que o corpo dos ensinamentos possa continuar a existir, o Buda conta conosco e com a nossa prática. A mesma coisa com relação a Jesus. Para que o Evangelho continue a existir, Jesus conta com a nossa prática. Porque Jesus já foi crucificado, não está mais no mundo. Os apóstolos já faleceram todos há muitos anos, há milhares de anos. Quem é que pode manter o ensinamento vivo? Quem é que mantém o ensinamento vivo? É a comunidade praticante. Aqueles que ainda se propõem, de alguma maneira, exercitar os ensinamentos que Jesus nos deixou. É por isso que ainda se fala de evangelho 2021 anos depois. Né? É porque ainda existem seres praticando. E eu acho que isso dá a medida da nossa responsabilidade. Né? A nossa responsabilidade em relação ao evangelho, a nossa responsabilidade em relação à doutrina espírita. Né? A doutrina espírita só vai existir enquanto existir o movimento espírita, ou seja, seres se movimentando para praticar os ensinamentos que nos foram legados há pouco mais de 1,5 séculos atrás. Né? Kardec faleceu, desencarnou, Chico Xavier desencarnou, mas nós estamos vivos para continuar dando vida aos ensinamentos.